Partindo agora, então, para as nossas aulas online, eu gostaria de conversar com vocês a nossa disciplina que faz parte de todo um processo de uma triagem de um paciente, que seria o primeiro contato do paciente, o que nós temos que realmente nos preocupar e que agora estamos complementando com atenção básica dentro da odontologia. Vamos começar com o tema de multidisciplinaridade. A multidisciplinaridade, que eu conversei com vocês na primeira aula e que inclusive vou passar uma atividade no fim dessa aula para que vocês complementem a leitura dessa aula, o terem assistido com essa atividade que eu vou pedir para ficar formalmente no nosso espaço lá dentro do portal dos alunos, lá dentro do site da faculdade do AVA. Tá, como vocês sabem, eu não sou cirurgiã dentista, eu sou fonoaudióloga e foi escolhido para que eu desenvolvesse essa disciplina com vocês exatamente por fazer parte de uma das áreas afim da odontologia, uma das áreas que normalmente o cirurgião dentista pode precisar, tá? Eu sou formada em especialista em motricidade orofacial e dentro dessa área motricidade orofacial é que se iniciou a grande inter-relação da fonoaudiologia com a odontologia. Tá. Iniciou-se primeiro há uns 40 e poucos anos atrás, que foi exatamente o início da minha formação, eu sou formada há 45 anos, se iniciou exatamente como era um legado da ortodontia e da ortopedia funcional dos maxilares. Por quê? Essas duas áreas se enxergava perfeitamente que a boca exercia algumas funções e que essas funções estavam ligadas diretamente ao contorno, forma e harmonia dos arcos dentários. Por isso começou com a ortodontia e a ortopedia. Mas é evidente que quando a gente fala que forma e formato de dentes que compõem um arco dentário, eles realmente estão muito ligados não só ao desalinho deles, ao desequilíbrio dessa oclusão, e sim a qualquer outra área da odontologia que dependa que a ação desses dentes, porque a função principal dos dentes, por exemplo, é mastigação, mas ela interfere diretamente em outras funções importantes de boca, como as funções estomatognáticas. E aí começou a perceber, a odontologia começou a perceber que ela necessitava sim de outras áreas, não apenas dentro da ortodontia e da ortopedia, e sim também dentro de áreas como oclusão, a multidisciplinaridade da odontologia. Se nós formos pensar que a oclusão depende de um equilíbrio neuromuscular, sim, para que este imbricamento dos dentes superiores aos dentes inferiores estejam normais, estejam corretos, estejam equilibrados, sem apertamentos, sem bruxismos, sem dores orofaciais por conta de disfunções no momento deste importante papel que os dentes têm na oclusão. Com a odontopediatria, então nem temos dúvida que isso existe, uma vez que os chamados maus hábitos bucais, que seriam sucção, respiração, os desvios de sucção principalmente, estão ligados a essa faixa etária dos pacientes da clínica de pediatria. Então, o chupar chupeta por um tempo maior do que deveria ser apresentada a chupeta à criança, ela normalmente pode se transformar num grande problema. Chupar chupeta quando, no momento da sucção, no momento da amamentação natural, como vocês veem aí, a criança não satisfez a necessidade orgânica que ela tem de chupar X minutos, X segundos, X tempo para se satisfazer, não só saciedade de alimentação, como também uma saciedade neurológica. A sucção é a primeira forma do bebê se alimentar, é a primeira forma de nós nos alimentarmos, mas
depende muito da força, da quantidade de números de atos de sucção que realizamos. E às vezes as crianças ainda sentem necessidade de sugar, como por exemplo, muitas vezes chupam o dedo até no útero materno. Então eu nem gosto muito de usar o termo mau hábito bucal, apesar de que a odontologia ainda emprega esse termo, mas eu acredito que seria muito mais compatível com uma disfunção de boca, uma disfunção principalmente quando ela vai além do tempo necessário. Então, sugar para um complemento da amamentação que não se deu de forma ideal, tá? Ou no número de movimentos de sucção, então depende muito do fluxo de leite da mãe. Então tem outros assuntos que a gente vai abordar quando estudarmos a função de sucção e, consequentemente, a sua disfunção. Então a apresentação de chupeta, ela muitas vezes ela é uma solução, mas por tempo muito mais elevado do que deveria, ela se torna um problema. Aí os pacientes da periodontia. Eu sei exatamente que vocês, com certeza, sabem que o problema periodontal, a doença periodontal, vocês sabem a etiologia, vocês sabem exatamente ao que ela está ligado, o que é uma periodontite. Mas sabemos que vocês sabem qual é o fator etiológico, mas o importante entender que quando ela está associada a uma disfunção severa neuromuscular, ou a uma hipotonia lingual, ou a uma postura baixa de língua, ou a uma deglutição atípica, existirão como consequência desses pressionamentos atípicos de língua, existirão uma movimentação dentária, ou seja, vestíbulos versões muito mais acentuadas. Nós sabemos que o paciente com periodontite, ele vai perdendo a estrutura de suporte desses dentes. Então, os dentes ficam realmente com alguma mobilidade, maior ou menor, dependendo do grau da periodontite. Às vezes, o tratamento periodontal, sem se preocupar nesse pressionamento atípico de língua, porque não são todos os pacientes que apresentam, mas já existem trabalhos que comprovam que os pacientes que apresentam acabam tendo uma movimentação muito mais exagerada desses elementos dentários dentro da boca. Então, a mostrar ao paciente essa necessidade, muitas vezes, de um tratamento paralelo, de um tratamento multidisciplinar, com um profissional que vai ensinar essa língua a se posicionar de uma forma mais correta, essa língua não pressionar os elementos dentários que já estão com mobilidade pela doença periodontal, vai com certeza ser muito mais efetivo. Então, essa relação de pacientes periodontais que acabam procurando até um tratamento ortodôntico, no começo eles não sabem que estão com um problema periodontal, eles muitas vezes procuram primeiro um ortodontista, mostrando que antes eles não tinham esse tipo de maloclusão, que concordam esses diastemas generalizados, essas vestíbulo versões dos elementos dentários, eles não tinham e eles pensam que apenas eles desenvolveram. Procuram um ortodontista, eu sei porque eu caminho junto com a ortodontia há 40 anos, então sei exatamente esse caminho do paciente. Ele vai primeiro lá e o ortodontista mostra que o problema é periodontal e que, claro, ele primeiro tem que tratar esse problema periodontal e depois voltar ao consultório do ortodontista para que exista uma tentativa de um alinhamento melhor desses elementos dentários, claro que com muitas limitações, mas muitas vezes com bons resultados, desde que esse profissional entenda que aquela movimentação exagerada desses elementos que já estavam com mobilidade se deu pelo pressionamento. E pede, então, para um profissional, que no caso o fonoaudiólogo, a corrigir essas disfunções de língua, principalmente é o movimento da deglutição que fica o mais ligado a esse tipo de problema. A multidisciplinaridade, então, continuando na odontologia, imaginem, por exemplo, se a gente está falando que é importante essa relação musculatura
e elementos dentários e arcos dentários. Imagine se um paciente que procura uma clínica de prótese por ausências muito grandes nos arcos dentários, imagine como esses pacientes conseguem mastigar. Evidente que o paciente vai mastigar onde ele tem elemento dentário. No caso aqui do primeiro slide, ele vai cortar como? Claro que com a lateral da boca, o que não é uma função de corte correta. A função mastigatória, ela é importante que você tenha elementos dentários em boas posições dentro da boca e com forças musculares de corte, de mastigação corretas. Então vejam como está ligado a área da fonoaudiologia, que é a que eu atuo, muito ligado a quê? A clínica de prótese também, tá? Isto desde a minha, porque eu entrei na Unib, na minha primeira participação dentro do curso de odontologia, que a gente desenvolveu um trabalho muito interessante com o professor Estegum, dentro da clínica de prótese, mostrando a necessidade dos alunos enxergarem quando a gente tem desvios de funções por conta daquelas ausências. Porque depois, claro, a clínica de prótese está ali para serem colocados os elementos dentários que estão faltando de alguma forma, ou com prótese total, ou com prótese removível, ou com prótese fixa, ou hoje com implantodontia, sim, muito desenvolvida, mas esses pacientes têm que aprender que eles podem agora usar aqueles elementos dentários que antes estavam ausentes para as funções estomatognáticas. E com a ortodontia, eu acredito que ninguém tenha dúvida dessa grande relação de áreas afins com a odontologia. Por exemplo, pacientes com deglutição atípica, provenientes, por exemplo, de uma classe 2 severa, com uma sobressalência absurda, onde esses pacientes não têm outra forma de executar algumas funções estomatognáticas, como, por exemplo, a deglutição, no primeiro slide, com pressionamento de lábio. Porque nós temos que formar uma pressão negativa para engolir, isso a gente vai ver na aula de deglutição. Nós temos que formar uma pressão negativa para engolir. E com certeza, se eu tenho elementos com essa vestibularização tão acentuada, com esse overjet tão acentuado, eu vou ter que, para formar uma pressão negativa, sugar meu lábio inferior. E a gente, na aula de deglutição, vamos ver, engolimos de 2.200 a 2.500 vezes por dia. Então, imagine o pressionamento que a gente faz para esses elementos dentários ficarem com essa maloclusão cada vez mais severa. Do outro lado, o outro slide, mostrando uma mordida aberta anterior, paciente que sugou o dedo até uma fase bastante de desenvolvimento e crescimento desses arcos dentários e dessa fase, e dessa face. Então, o que aconteceu com esse paciente? Com certeza, ele tem que fazer também a mesma pressão negativa para engolir. Só que nesse caso não são lábios, ao contrário, os lábios são incompetentes com esse overjet tão acentuado, com essa sobressalência e com essa mordida aberta, fazendo até uma alteração na dimensão vertical desse paciente. Então, vedamento labial se torna muito difícil. Então, como eles vão fazer? Colocando a língua entre os dentes, uma interposição lingual para fazer esse vedamento, essa pressão negativa. Aí vamos para uma outra clínica da odontologia, e sendo que na ortodontia, voltando um pouquinho, pacientes, se eu falo em disfunção, eu falo, por exemplo, em respiração oral também. Em respiração oral, ela é hoje uma das grandes causas de fator etiológico extrínseco de maloclusão, uma das grandes causas. O paciente respirando pela boca, ele tem às vezes uma obstrução. Para quem o cirurgião dentista, que às vezes é o primeiro profissional que vai tomar contato e vai entender que aquilo está acontecendo, para quem ele deve encaminhar? Para uma área médica, que é a otorrinolaringologia. Então vamos ainda conversando dentro do tema de multidisciplinaridade, como é importante que tudo aconteça. Aí, com relação à cirurgia ortognática, bucomaxilofacial, cirurgia ortognática para por exemplo, os pacientes com classe 3, os pacientes prognatas. Aqui, eu acho que nenhum de vocês tem dúvida que eles têm disfunções estomatognáticas associadas a esta face, a este arco dentário, a esta oclusão. Então, vejam que inter-relação fonoaudiologia,
odontologia se dá em muitas áreas da odontologia. Inter-relação odontologia, área médica, se dá em muitas áreas, como eu falei na otorrino, como vocês vão ver, os pacientes com problemas, por exemplo, de alteração de pressão, os cardiopatas ou os hipertensos, vocês têm que ter um contato muito grande com o cardiologista desse paciente. Os pacientes com diabetes mellitus, em algumas clínicas da odontologia vocês terão limitação, vocês sabem disso, então tem que também perceber que existe inter-relação, multidisciplinaridade, por exemplo, com a endocrinologia. Então, áreas médicas são muito ligadas e são mais visíveis, não é, para o cirurgião dentista. Mas eu estou mostrando para vocês que áreas terapêuticas também existe uma relação muito grande, como por exemplo, eu mostro a minha vivência, que é a da fonoaudiologia, evidente, se eu sou fonoaudióloga, eu mostro a minha vivência, como mostro também que fisioterapia, às vezes está muito ligado, às vezes problemas posturais refletem na oclusão do paciente. Então, encaminhar para um fisioterapeuta, muitas vezes o cirurgião dentista tem que saber conhecer quando fazer. Encaminhar para um psicólogo, o cirurgião dentista também tem que saber quando fazer, ou por temores exagerados, pânicos da clínica odontológica, que muitos pacientes têm, ou, por exemplo, por um bullying que sofram por formas totalmente incorretas, desequilibradas dos arcos dentários, que levam muitas vezes a oclusões tremendamente desconfortável para a face do paciente. Gente, quando eu falei que não é uma área nova, apesar de a multidisciplinaridade ser um tema que se fala de 30, 40 anos para cá. E quando a gente em saúde, em ciências, fala de 30, 40 anos, a gente está falando de uma coisa relativamente recente. Mas desde 1907, Engels já mostrava a grande preocupação que ele tinha com os pacientes portadores dos maus hábitos bucais. Concordo que naquela época se falasse de maus hábitos bucais, mas hoje eu acho que é muito mais adequado se falar em disfunções orofaciais ou disfunções estomatognáticas, ou de qualquer outra desarmonia dentofacial. 1907. Engels foi o pai da ortodontia, foi quem fez a classificação das maloclusões, que é usada internacionalmente até hoje, que é a classificação das maloclusões de Engels, tá? E então, isto se estendeu, aquilo que Engels falou em 1907 veio se evoluindo, e hoje a gente pode dizer que deve existir uma inter-relação, um tratamento multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar em qualquer desarmonia, tratamento dentro da clínica odontológica das desarmonias dentofaciais. Os desvios da atividade muscular, eles provocam maus posicionamentos dentários. Isso é uma afirmação já hoje provada e comprovada e de uma vivência muito grande dentro da clínica odontológica. Como eu estava falando para vocês, por exemplo, pacientes que têm algum tipo de maloclusão de segmento dentário anterior, associada ou não a uma classificação de Engels, ou seja, de primeiros molares permanentes, qualquer paciente que tenha uma desarmonia dentofacial, ele vai apresentar uma disfunção estomatognática associada, que pode ser causa ou que pode ser consequência, quando a gente fala de, por exemplo, uma desarmonia dentofacial geneticamente herdada, uma desarmonia dentofacial esquelética, mas ela pode ser causa também dessa desarmonia dentofacial por um pressionamento atípico de língua ou de lábio, ou seja, de musculatura orofacial, de musculatura, de neuromusculatura envolvida em todas as funções de boca. Os desvios da atividade muscular, como eu falei para vocês, provocam maus posicionamentos dentários. Por exemplo, um mau hábito de sucção que a gente vai estudar cansativamente, exaustivamente na nossa aula de uma das disfunções estomatognáticas, que é o desvio da sucção correta.
Aí, nós também dentro desse tema, que a atividade muscular provoca mau posicionamento dentário e também provoca dor orofacial, provoca assimetrias, muitas vezes a causa de assimetrias faciais ou assimetrias dentofaciais ou apenas assimetrias dentárias. Dentro, claro, as dores orofaciais tratadas muito na clínica de oclusão e hoje na nova área, que é a harmonização orofacial, que na minha opinião, uma das coisas mais importantes que essa área veio para ficar é também nas dores orofaciais com a aplicação de toxina botulínica para equilibrar essas forças musculares. Mas a clínica de fonoaudiologia também tem uma proposta terapêutica, um protocolo terapêutico para equilibrar forças mastigatórias inadequadas, por exemplo, em pacientes com bruxismo, em pacientes que têm apertamento, tá? E a gente equilibra forças mastigatórias terapeuticamente, muitas vezes sem necessidade de aplicações de fármacos ou de drogas e muitas vezes sem necessidade também de cirurgias. Mas claro que aí vocês vão aprender dentro da clínica de oclusão quando é realmente um problema muscular dessa dor orofacial ou quando for um problema intraarticulatório, quando é um problema de, às vezes, forças musculares inadequadas que levam a uma disfunção temporomandibular ou às vezes é por um problema articulatório, dentro da articulação, intraarticular, né? Bom, a inter-relação com a fonoaudiologia, e me perdoem porque vocês sabem que eu tenho algum problema com o C cedilha quando eu digito a aula naquele meu computadorzinho que todos conhecem, que eu ganhei de alunas da Venezuela há 10 anos atrás, mas ele é o mais confortável que eu tenho para levar, para dar aula tudo pelo peso, né? Então eu acabo às vezes passando um ou outro C cedilha tio que eu deveria ter ido copiar, colar, até do texto abaixo, que esse eu tinha corrigido. Mas eu resolvi escrever isso em cima agora, antes de montar a aula para vocês, de selecionar os slides. Então, com a inter-relação com a fonoaudiologia, como eu falei para vocês, eu já tenho uma vasta experiência dentro dessa área e a motricidade orofacial é uma área da fonoaudiologia que trabalha com absolutamente tudo que está relacionado à habilitação, reabilitação, desenvolvimento, etc., das estruturas funcionais das regiões orofacial e cervicais. Concordam que também é uma área de atuação direta da odontologia? Por isso que, com a fonoaudiologia, a inter-relação se faz mais fácil de se entender do que, às vezes, com outras áreas afins, como eu falei para vocês no terceiro slide, tá? Então, vejam que isso tudo é muito importante. A fonoaudiologia com a odontologia no geral, como mostrei para vocês nos primeiros slides dessa aula, baseia-se, então, em conceitos anatômicos e funcionais. Ou seja, a gente chama, sabe aquele jargão de algumas disciplinas, como cada caso é um caso, principalmente na área da saúde a gente tem muito isso. Cada caso é um caso, ou o binômio forma e função, o trinômio forma e função. Ela baseia-se em conceitos, é um jargão que a gente tem que seguir como lema, como lei dentro da nossa disciplina e da nossa atuação como profissional da área da saúde nessa ligação com a odontologia. Ela se baseia com relação ao binômio, forma e função. E hoje se fala muito mais em trinômio, forma, função e repouso das estruturas bucofaciais. Então, por exemplo, postura de boca aberta, lábios entreabertos por conta de uma respiração oral, por conta de uma hipotonia generalizada, por falta de treino na sucção, no primeiro movimento de sucção, que deveria ser a forma de se alimentar através do seio materno, a sucção do seio materno. Tem crianças que por vários motivos não podem ser alimentadas dessa forma. Então, nós sabemos que essa exercitação natural por essa função estomatognática de primeira forma de se alimentar já é um grande tonificador para língua e lábios. E às vezes as crianças não conseguiram ter esse estímulo por vários motivos.
não é? Vários motivos, uma mãe não amamenta um filho, muitos são os motivos. Então, independente do motivo, nós sabemos que alguma consequência pode acontecer. Então, hipotonia pode ser por ser um boca aberta, um respirador oral, que tenha uma obstrução orgânica real, que deva ser operado um dia pelo otorrinolaringologista, ou apenas por forças musculares mesmo enfraquecidas, inadequadas, hipotônicas. Pacientes com maloclusão, então por qualquer tipo de maloclusão, é um convite para que essa forma e função fiquem inadequadas. Eu mostrei que até na função de fala, que quase não empurra dente, apenas me dá a demonstração que esse paciente tem desvios neuromusculares nas funções estomatognáticas. Lembra que eu na primeira aula falei com todos vocês, pedi que vocês inventassem uma maloclusão de mordida aberta anterior, por exemplo, mordendo uma caneta bem no arco posterior, né, na mordida posterior, e vocês repetissem comigo, fazendo aquela mordida aberta, quer dizer, inventando para vocês mesmos uma mordida aberta, falando uma palavra bem prolongada, mi, si, sipe. O que vocês perceberam naquele dia, que foi até um motivo de risada? Todos vocês viram que ficaram com uma disfunção de fala bem ligada à neuromusculatura, que é o ceceio, que é o falar sapo, cebola, cinema. Era impossível sair o S sibilante e sim um S interdental, tá? Então, com escape, que é chamado de ceceio, tá? Lembram? Então, forma e função, elas se relacionam em qualquer função estomatognática. Como um paciente mastiga bem com desvios entre forma de arco dentário ou ausências de elementos dentários, como ele pode mastigar bem, ou dor nos elementos dentários em um segmento, como ele vai mastigar? Ele vai buscar o lado onde não tem esse problema. Então, aí já instala um problema mastigatório, de preferência mastigatória por um lado ou outro lado, ou por um segmento ou outro segmento. Portanto, vejam que qualquer desvio de oclusão ou de um elemento dentário que seja, como por exemplo, uma dor em um elemento dentário, você vai buscar o outro lado para mastigar, tá? Então, os desvios de funções estomatognáticas estão ligados a muitas e muitas e muitas áreas médicas e áreas afins da odontologia, para tratar o quê? Equilibrar essa forma com essa função. Os desvios de função levam à alteração de forma. Os desvios de forma ou de qualquer problema de um elemento dentário leva aos desvios das funções. E quando por quê? A gente está falando em todos os profissionais que trabalham com algo ligado à boca. A odontologia é clássica, vocês sabem que trabalha ligado à boca. É um órgão comum de tratamento para muitas áreas, para todas as áreas que trabalham com funções estomatognáticas, como, por exemplo, a otorrinolaringologia, que trabalha com a respiração. Ele tem que instalar no paciente que não tenha uma respiração correta, que é a nasal, que tenha uma respiração oral por uma obstrução, o cirurgião, o otorrinolaringologista, vai fazer o tratamento ou medicamentoso ou cirúrgico para devolver essa condição respiratória. Devolvendo condição respiratória, está devolvendo a possibilidade do quê? De vedamento labial. Devolvendo a função de vedamento labial, nós estamos devolvendo o quê? Um equilíbrio morfofuncional da boca. E lembrando que quem trabalha com o órgão boca, órgão importante do sistema estomatognático, que desenvolve muitas funções, as funções chamadas estomatognáticas, e é um dos órgãos mais dinâmicos do nosso corpo. E quando e o ser humano, ele tem uma possibilidade e uma facilidade de se adaptar a novas situações muito grande. A boca é um dos órgãos que tem exatamente essa possibilidade. Então, vamos recordar o que acontece no nosso desenvolvimento. Por exemplo, o bebê nasce retrognata. O primeiro ganho póstero anterior de mandíbula se dá por volta dos 3 meses.
Por que ele nasce retrognata? Exatamente pela facilidade dele vir ao mundo por um parto normal. O bebê que tivesse qualquer tipo de desarmonia entre arco superior e inferior no momento do nascimento por parto natural, por parto normal, ele poderia ter uma subluxação de mandíbula se ele viesse prognata ou se ele viesse um paciente com uma projeção maxilar muito grande. Existiria sempre uma dificuldade. Então vem porque a natureza é realmente sábia. Aí o primeiro ganho vem aos 3 meses de idade e começa a ter um equilíbrio entre tamanho de arco superior com tamanho de arco inferior, tamanho de arco superior, postura de arco inferior frente ao arco superior. Aí começa o início da dentição decídua. Então, onde a linguinha, para fazer o ato da deglutição, poderia se interpor entre os dentes, até no momento da sucção. Alguém já viu um bebê mamar no seio materno? Abaixem o lábiozinho dele e vocês vão ver que ele segura o lábio com a língua à frente do rodete gengival, ou seja, dos arcos dentários. Ela é anteriorizada, ela é interarcos, não interdental. Aí começam os elementos dentários, ela começa a ter que se adaptar a ficar numa posição mais posterior, mais protruída, tá? Mas antes ela fica anteriorizada. Primeiro grande surto de crescimento mandibular, que a gente já teve, o primeiro ganho póstero anterior de mandíbula, mas por volta dos 24 meses nós temos o primeiro grande surto de movimento de mandíbula. Aí depois a gente tem que se adaptar de novo nossas funções de boca, respiração, sucção, mastigação e deglutição para essa nova situação. Outra adaptação vem quando nós temos o nascimento da erupção a erupção dos primeiros molares descidos. O que acontece? Primeiro, levante de mordida. De novo, nossa língua e lábio tem que se adaptar a essa nova forma, a essa nova situação. Aos 6 anos de idade, o segundo levante de mordida com o nascimento dos primeiros molares permanentes. É o início da dentição mista e aí a gente vai partir para trocas, substituições parciais temporárias, alterações das funções de mastigação, deglutição e fala, com tudo isso, com essa nova situação de relação, forma e função, forma e neuromusculatura orofacial. Aí vem o término da dentição permanente, a gente pensa, não vai mudar mais nada. Agora estamos num equilíbrio que ficará para o resto da vida, porque a dentição permanente está aí colocada e não vai mais mudar esta forma, esse dinamismo. Aí começam a vir os fatores externos que podem alterar. Maus hábitos bucais, por exemplo, nessa idade já iniciando outros tipos, como onicofagia, como apertamento, como bruxismo, como desvios mastigatórios, cáries, mutilações, desgastes naturais aí como eu falei já para vocês, por desvios mastigatórios, etc., que a gente vai estudar na aula de mastigação, etc. Gente, com o crescimento, então a gente sabe que a neuromusculatura, eu disse que vai se modificando, e com o crescimento, ela vai se tornando mais equilibrada para, por exemplo, bochecha, lábio hipotônico. É lindo no bebê, não é? É lindo no bebê você ver essa bochecha hipotônica, esse lábio hipotônico, ver que existe essa desproporção neuromuscular e essa hipotonia é muito bonita. Mas pense em um paciente crescendo com essas hipotonias. Não fica nada favorável à estética facial e muito menos à saúde facial. E aí, continuando, se eu mostrei a minha netinha naquela primeira apresentação, eu tenho que mostrar o meu netinho agora, como ele nasceu, também com essa desproporção neuromuscular, mas vai crescendo e vai se tornando o quê? Muito mais equilibrada essa neuromusculatura. E quando eu falo de equilíbrio, eu falo do equilíbrio, como falei para vocês, não só do binômio forma e função, e sim do trinômio forma, função
e repouso das estruturas bucofaciais, que podem levar a desarmonias dentofaciais, que é a área específica também da odontologia. Gente, e esses fatores então podem ser quebrados, esse equilíbrio do trinômio pode ser quebrado pelos chamados maus hábitos bucais, que eu não gosto, mas principalmente pelo que eu abraço e estou com o termo que mais usa todos os profissionais que trabalham com as hipotonias, com as forças musculares e com as funções estomatognáticas. Então, esse desequilíbrio pode ser quebrado, concluindo com as disfunções do sistema estomatognático. Quais são essas disfunções? São as alterações das funções corretas, como alteração da respiração, que seria a respiração oral, a alteração da sucção normal, que seria o uso inadequado do ato de sugar, sem fins nutritivos, como por exemplo chupar chupeta ou dedo, ou outras que a gente vai estudar na nossa aula de sucção, como por exemplo chupar cabelo, chupar roupa. Tem muitos outros maus hábitos bucais de boca que levam a disfunções do sistema estomatognático. Alterações da mastigação, como bruxismo, onicofagia e apertamentos, alteração da deglutição, como é a deglutição atípica, e alterações de fala. Gente, terminando a nossa primeira aula online de atenção básica na odontologia. Ligado bastante, então, à clínica as primeiras clínicas de chegada do paciente na clínica odontológica. Beijo para vocês, eu vou passar depois a atividade, que eu quero que vocês respondam, de preferência, claro, no nosso espaço dentro do espaço dentro da universidade, e qualquer dúvida no fórum de perguntas e respostas, mas eu tenho certeza que eu falei bastante sobre isso com vocês nas duas primeiras aulas nas primeiras aulas que nós pudemos ter contato, eu falei bastante e dei essa sequência que iríamos desenvolver dentro das aulas teóricas. Um beijo em todos vocês e fiquem com